Bem-vindos mais uma vez. Esse é o Ideias Nascem, nosso grupo, nosso projeto para trazer mais consciência e expansão a partir do nosso conhecimento. Meu nome é Jéssica Palandi. Eu falo um pouco sobre a lei da atração, a parte de como colocar esse conhecimento em prática, como eu fiz isso na minha vida e faço até hoje, e as transformações que isso foram gerando para mim. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai falar hoje, ó. A gente vai falar um pouquinho do que é a lei da atração, como a gente identifica o nível da nossa energia a partir disso. A gente vai falar também como melhorar essa energia, uma vez que você identificou que nível de energia que você tá, ou seja, qual é a sua assinatura vibracional predominante, então a gente vai entender como melhorar essa energia e manifestar suas vontades com uma consciência mais clara do que você quer, sabendo onde você quer chegar com intenção. E a gente vai falar um pouco das vantagens de aplicar esse conhecimento na nossa vida. Então, por que eu tenho que aprender a lei da atração? O que vai fazer de diferença na minha vida? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou trazer um pouco desse olhar também para vocês, de acordo com as minhas experiências, tá? Então, bora lá, gente. Primeiro tópico, o que é a lei da atração? Dentro do meu olhar, dentro do meu ponto de vista, a lei da atração, ela é um mecanismo onde a gente consegue manifestar, cocriar a nossa realidade a partir daquilo que a gente vibra. E o que é essa vibração? É o nosso sentimento. E como esse sentimento é gerado dentro de nós? A partir de tudo aquilo que a gente dá foco. Tudo aquilo que você coloca atenção, aquilo que você dedica concentração e energia, mesmo que você não perceba, é o seu ponto de atração. Então, se você é uma pessoa que consome muitas notícias ruins e está sempre ligado em situações que você não gostaria de ter na sua vida, essa é a sua atenção, esse é o seu foco. Você está gerando um sentimento dentro de você e então você começa a reverberar isso como energia. É o seu ponto de atração. E se você está focando em coisas boas, em oportunidades, tendo um conteúdo mais sadio, uma qualidade de pensamentos melhor, esse é o seu foco predominante, a sua vibração predominante. E aí o que acontece? Você começa a atrair essa energia para você. Então, a lei da atração ela funciona para quem quer que seja, ela é uma lei universal imutável. Ela organiza o que a gente vive como realidade aqui. Não importa se você está vibrando no positivo ou no negativo, porque para o universo não existe essa polaridade. O que existe é a sua atenção e o seu sentimento. A linguagem do universo é sentimento. Então você fala assim: ah, eu vou pedir para ter um bom emprego aqui, eu quero muito ter um bom emprego. As suas palavras pouco impacto têm. Claro que nossa palavra tem uma vibração, né? Dizem, ah, sua palavra tem poder. Depende da intenção dessa palavra, dessa frase. Depende do sentimento que isso é gerado. Então, para que você entenda o que é a lei da atração, é a linguagem que o universo se comunica com você. E ela se comunica através do seu sentimento. Você pode falar que quer um bom emprego, que é uma pessoa batalhadora, que é inspirada, mas se você não trouxer o sentimento dessa verdade, você não está trabalhando na linguagem do universo. Você está falando uma coisa, mas sentindo outra. Então, a vibração é a assinatura que você está mandando, o sentimento. E o universo ele não vai te devolver um bom emprego porque você está pedindo. Ele vai te devolver na sua assinatura vibracional, que é o seu sentimento. Então, este é o olhar. Quando você entende que a lei da atração é o seu sentimento, é a sua linguagem de comunicação para manifestar a sua realidade. Ou seja, eu atraio a partir do meu sentimento. Então você começa a entrar no comando da sua vida. Você pode perceber que uma vez que você entende que a lei da atração é você atrair a partir do que você sente, do que você pensa, daquilo que você alimenta dentro de você, então você não pode ser mais a vítima. Se as coisas não estão indo muito bem na sua vida,
algo que você precisa transformar dentro de você. Algum sentimento que você vem alimentando ali que não é sadio, que não é favorável, que não é expansivo e que talvez você nem perceba que ele existe. E essas situações que estão sendo apresentadas que você não gosta são a maneira que o universo tem de te falar: oi, melhora um pouquinho seu olhar para a vida, melhora um pouquinho. Ao invés de reclamar, comece a agradecer. Ao invés de ficar pensando no problema, procure pensar em outras soluções e uma maneira criativa de resolver isso. É a única forma que ele tem de te falar que você não está no fluxo do universo, no caminho mais fácil. Porque o universo, ele é bem claro, ele é um corpo, né, cheio de energia, nós somos feitos da mesma energia que o universo em movimento, nada está parado. Então, se você começa a sentir que a sua vida está amarrada, que as coisas estão difíceis, que você tenta, se esforça, e as coisas não andam, não dão certo, você está indo contra o fluxo. Você está pensando que você está criando coisas boas, mas a sua vibração ela está turbulenta, ela está densa. E essas situações estão te mostrando para você olhar para dentro, para você ressignificar esse tipo de sentimento, tá bom? Então, basicamente, esse é o meu olhar sobre a lei da atração. Espero que vocês tenham conseguido ter um pouco de clareza. Não é uma mágica, não é um misticismo, não é uma fantasia. Ela é uma energia eletromagnética. Tudo que você manda volta para você. Eu mando coisas que eu acredito serem boas. É isso que vai voltar para mim. Tudo com base naquelas crenças que a gente tem dentro da gente. Nós temos algumas crenças que elas são criadas a partir das nossas experiências. Então, eu vou atravessar uma rua e um carro quase me pega, eu tenho uma experiência ali. Toda vez que eu for atravessar a rua, eu vou ter aquele sentimento de olhar para os lados. Legal. Mas às vezes a gente compra também crenças de outras pessoas. Então, você conversando, às vezes, muitas vezes até lá do pai, da mãe, dentro da sua criação, você vai comprando as verdades de outras pessoas. Então, vamos supor que você fala assim: eu queria começar um novo negócio, empreender agora no novo negócio, e fala para alguém que já tem as próprias crenças, que teve uma péssima experiência empreendendo. A pessoa vai olhar para você e falar assim: se eu fosse você, não faria isso, porque é muito difícil, porque precisa ter muito dinheiro. E aí você fala: é verdade, né? Ou então você começa a ficar com aquilo como sentimento: será que eu devo? Pronto, você comprou a crença de uma pessoa, a verdade de uma pessoa, sem saber olhar para você, sem reconhecer as suas habilidades, as suas potências. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade aqui de entender que o que eu estou criando na minha realidade, ela vem a partir do meu sentimento, mas muitas vezes vem também a partir do que eu compro de verdade do outro. Às vezes eu tinha tudo para iniciar o negócio e eu falei com a pessoa errada, digamos assim, para aquele tipo de assunto, e ela foi lá e jogou um balde de água fria. Se eu não tiver com isso bem encorpado dentro de mim, eu desisto do meu sonho. Então, é sobre isso, tá? O que você está atraindo está sempre ligado às suas questões, às suas inseguranças, aos seus porquês. Então, eu quero mostrar para vocês aqui agora, ó, como que você identifica o nível de energia, já que a gente vibra na energia, né? A gente vibra no sentimento. E é o sentimento que o universo está respondendo, a comunicação que a gente tem com o universo através da lei da atração é o nosso sentimento. Então, a gente precisa entender que tipo de coisa que eu estou atraindo para minha vida, qual é o meu nível de vibração nesse momento. Vibração você pode usar para descrever o seu estado de espírito e também aquelas coisas que você alimenta como sentimentos. Se você pegar o seu pensamento, por exemplo, e começar a pensar numa coisa que não foi tão bacana no seu passado, não há como o seu corpo não começar a vibrar, ou seja, a sentir algo estranho, algo ruim, um incômodo. Às vezes você sente a sua testa franzindo, o seu corpo encurvando, você está em contração, você está colocando aquela experiência do passado, que às vezes já passou 10 anos, mas como se fosse a sua realidade.
E você começa a sentir as mesmas sensações que você sentiu ali, os mesmos medos, a mesma tristeza ou a mesma raiva, depende do evento que você está lembrando. E por que eu tô te falando isso? Porque o universo, ele não sabe, a sua mente, na verdade, ela não sabe se você está vivendo isso na sua realidade atual ou se isso foi só uma lembrança. O universo não quer saber se isso já aconteceu. Ele está respondendo ao seu sentimento presente. Então, se você é uma pessoa que fica remoendo coisas do passado, relembrando e revivendo e trazendo esse sentimento, entenda que é essa vibração que você está colocando na sua verdade, no seu agora. E é isso que você vai começar a atrair. Eventos que sintonizam esses sentimentos. A mesma coisa serve para quando a gente fala assim, vamos entrar num processo de visualização, né? Não sei se as pessoas aqui conhecem essa questão da meditação guiada, que às vezes fala assim, vai lá para o seu sonho. Agora imagina qual seria a sua casa dos sonhos, vamos supor. Entra nessa casa, veja os detalhes. Como é que é seu quarto? Como é que é a vista do seu quarto? Quem está na sua cozinha? Olha para sua cozinha agora. O que você está fazendo lá? Quem são as pessoas que estão lá? Você está lá no seu sonho. É um processo de visualização. Não há como você não sentir essa energia de gostoso no seu corpo, porque você está vivendo aquilo. E a sua mente não sabe se é verdade ou mentira. Então você está gerando o sentimento de como se fosse real aquilo. Então é essa energia que você está pondo aqui como assinatura para manifestar e atrair eventos que vão te proporcionar o mesmo sentimento. Então, às vezes a pessoa fala assim: mas eu não consegui a casa. Tá, mas você pode prestar atenção, você sintonizou experiências que te trazem aquele mesmo sentimento ou parecido, bem próximo daquilo. Então, eu quero mostrar para vocês aqui a maneira como a gente consegue medir as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ah, só uma coisinha, gente: diferença entre emoção e sentimento. Emoção é aquilo que a gente sente imediatamente quando acontece alguma coisa. Então, alguém te conta uma notícia triste. Emocionalmente, você fica triste ali naquele momento, você é impactado com aquela notícia. Ou alguém te conta uma notícia super bacana e você fica super feliz. Você gera aquela emoção de euforia, de alegria. Isso é emoção, aquilo que você sente sem pensar. É instinto. E é super natural a gente sentir medo, raiva, ou culpa, ou alegria, euforia. Normal. Devemos sentir isso. Os sentimentos, eles são bússolas pra gente, né? Para mostrar se a gente está no caminho certo, se a gente está no nosso melhor, ou se a gente realmente está fazendo escolhas que não são bacanas, prestando atenção em coisas que não são tão legais. Quando que a emoção vira sentimento? Quando você começa a alimentar aquilo. Então, você recebeu uma notícia triste. Beleza, sentiu a tristeza, passou pelo período da tristeza, você começa a reproduzir aquela lembrança. Aí você, vamos colocar um exemplo fácil: batia um carro. Aí você teve aquele sentimento de raiva, de tristeza, de preocupação, beleza, o acidente te proporcionou aquilo. Passou uma semana, você já até consertou seu carro, você fica revivendo aquela situação. Ai, porque semana passada eu bati o carro, porque isso me gerou uma dor de cabeça, você quer. Isso está virando um sentimento. E o sentimento é a sua assinatura vibracional. E o que você está fazendo? Sintonizando eventos parecidos com aquela situação. Para quê? Para você atrair mais daquilo. Por isso que as pessoas às vezes falam assim: mas eu tava tão bem nesse dia, como que isso foi acontecer comigo? Por quê? Eu quero que você agora para um pouquinho, presta bastante atenção no que eu vou falar. O que a gente está vivendo agora, nesse exato momento, isso daqui que a gente está fazendo, estudando, buscando conhecimento. Eu tô aqui em doação porque eu amo fazer isso, amo falar desse assunto. Mas isso aqui, essa realidade que está acontecendo, ela já foi uma vibração. Eu já vibrei isso ali atrás. Você já vibrou o desejo de sede de conhecimento, de desejo de mudar de vida, querer aprender ou encontrar pessoas que possam te ajudar. E aí você sintonizou esse workshop como vibração. E aí você fez a escolha de estar aqui, né? Porque a gente também pode vibrar
dentro dos nossos desejos e o desejo bater na sua porta. Se você não abrir, ele vai ficar ali parado. Entendeu? Então, se você tá na vibração de mudar a sua vida, de transformar a sua realidade, de querer aprender coisas novas, de querer sair do automático, começar a se empoderar de verdade, e você fica falando para o universo, o que que eu posso fazer aqui, meu Deus? Ou para Deus, sei lá como que você pede, mas o que que eu tinha que fazer aqui? Ah, eu precisava tanto de alguém para me ajudar, ou de uma ideia nova. E você sintoniza um workshop como esse, recebe lá na sua timeline, ah, vai ter um workshop gratuito para participar. Quantas pessoas não viram isso e não estão aqui? Foi desejo delas. Elas estão no desejo de transformação, só que elas não deram um passo. Então, a gente precisa entender que a gente pode e deve vibrar, mas a gente precisa aprender a estar receptivo para quando o universo vai te devolver essas coisas. Então, aquilo que a gente vibrou lá atrás, a gente está vivendo aqui. E o que eu estava falando? Do carro. Você foi lá, bateu o carro, uma semana depois você está falando do mesmo assunto. Quando você bateu o carro, você tem que entender que aquilo não importa se você estava no seu dia de felicidade, estava tudo bem, não tinha nada para acontecer. Importa que uma semana atrás, 10 dias atrás, algum tempo atrás, você vibrou em alguma raiva, escassez ou medo e que sintonizou, ficou no seu campo vibracional, aquela informação foi muito forte e acabou sintonizando aquele tipo de evento. Então, o que você faz com esse evento? Para não reverberar mais situações parecidas com esse, é aí onde vem o conhecimento da lei da atração na prática. O que eu preciso aprender com isso? Porque não existe coisas boas e ruins de acontecimentos na nossa vida. Você pode olhar para o acidente de um carro como uma coisa ruim para você. Mas se você olhar para o outro ângulo, a pessoa que conserta o carro pode olhar isso como uma situação boa, um evento bom. Ou, de repente, você bateu o carro, mas conheceu alguém que poderia, sei lá, ser uma chave para você conseguir um emprego ou uma oportunidade, alguma coisa. Entende que pode ser mil coisas daquilo ali? Se você olhar só como ruim, talvez você perca detalhes que aquilo está vindo te trazer. Então, a lei da atração, essa informação, ela é mais que um convite para você estar mais presente e em estado de aceitação do que você está vivendo. Porque quando você está nesse estado de aceitação, ok, eu bati o carro, tudo bem, deixa a raiva vir, deixa aquela sensação, aquela emoção chegar, mas também deixa ela passar, não alimenta. Tá tudo bem, eu trabalho, eu tenho condições, aqui existe um aprendizado e bola para frente. Porque aí você encerra o ciclo daquela vibração, daquela assinatura energética. E começa a vibrar, tá tudo bem, universo. Eu sei que eu vou conseguir resolver isso aqui, eu tenho condições. Você começa a mandar uma nova assinatura. Você não fica repetindo aquele ciclo vicioso. Aconteceu uma merda, começa a reclamar. Aconteceu outra merda, mais reclamação. Então, se você perceber, a maioria das coisas que estão turbulentas é porque você vem alimentando um ciclo de reclamação. Você precisa encontrar uma maneira. Eu não vou falar que é fácil, tá, gente? Ai, nossa, é fácil falar. Ótimo. Só que você precisa, se você quer realmente mudar a sua vida, encontrar uma maneira de encerrar esses ciclos viciosos de reclamação, de praguejar as coisas, sabe? De se vitimizar por tudo. E aqui a tabelinha de Hawkins está mostrando então para vocês. Essa tabela de Hawkins é um cientista que encontrou essa maneira de medir os nossos sentimentos, né, com um aparelho científico, enfim. E aí ele mostra que a vergonha tem uma vibração de 20 Hz. Aí a gente vai para culpa, tristeza, medo, desejo, raiva. O que esse desejo representa aqui, tá? Porque quando a gente fala de desejo, eu quero você pense nos seus desejos. Esse desejo aqui, que vibra em 125 Hz, ele é um desejo material, um desejo de vícios, um desejo sexual, um desejo de coisas que você precisa suprir emocionalmente, um buraco que você tem, então você fica precisando de coisas de fora. Quanto mais você tem, mais você precisa. Alguém levantou a mão? Sim? Naquela parte, eu só ia falar para você que eu acho que o principal é a gente reconhecer
que é uma pessoa reclamona, né? Porque até então a gente não para analisar na vida, né? E aí acho que esse primeiro passo, você na vida, no dia a dia, você reconhecer que pensou ou falou isso de alguém, ou enfim, acho que esse é o primeiro passo, né? A gente olhar e reconhecer. E Sim. por aí vai. A lei da atração é justamente isso, é um mecanismo que é um convite para você estar presente para as coisas que você está pensando e sentindo e agindo. Porque ela tá te devolvendo o tempo todo aquilo que você está pensando, sentindo e agindo. Então, quando a gente está no automático, a gente realmente às vezes não percebe que está num dia que você está reclamando de tudo. Você acha que, ok. Uma vez perguntaram para os Abrams, né, que é um grupo de consciências que eu sigo, que também fala muito da lei da atração, qual é a diferença entre você comentar um problema e estar reclamando do problema? Não existe diferença, porque você está dando foco para aquilo que você não quer. Tudo que você coloca foco cresce na sua vida, vira um ponto de atração. Ah, então não posso nem comentar que meu vidro quebrou? De preferência, não. De preferência, só aceite que ele quebrou e quem sabe você pode olhar para isso de uma outra forma. Por exemplo, quebrou um box aqui na minha casa e aconteceu uma situação. Eu poderia ter ficado reverberando isso, mas eu fui procurar entender. Que bom que quebrou dessa maneira, que bom que eu estava em casa, ainda bem que isso aconteceu dessa forma e o que eu posso aprender com isso. Né? Podia ter prestado mais atenção, que o negócio estava fazendo barulho, eu podia ter dado mais. Não esperado nada acontecer. Então, percebe que ao invés de reclamar daquilo, eu procurei encontrar maneiras de aprender com aquilo. Pode falar, Ruth. Eu queria saber, assim, nessa ponta de reclamar, quando você convive com pessoas que reclamam, como que você blinda isso? Como Então, que você na faz para verdade, blindar, para você ter esse jogo de cintura, para você sair dessa pessoa que está reclamando e você sair um pouco dessa questão? tá, eu vou falar dentro do que eu compreendo da lei da atração. Se você está convivendo com alguém que reclama, você está na frequência da reclamação, tá? A gente não é capaz de sintonizar coisas que não existam dentro da gente. E reconhecer coisas no outro está apontando coisas que a gente precisa melhorar em nós. Então é mais fácil eu falar, o outro faz isso. Meu chefe é aquilo, meu filho é aquilo. Se você está reconhecendo, se incomodando com a atitude daquela pessoa, é porque essa reclamação, esse estado de olhar para aquilo que você não quer, ainda existe em você. Então é um presente também, porque eu posso prestar atenção e falar assim, ok, eu não consigo me mudar agora, eu preciso conviver com a tal pessoa. Mas o que eu posso trazer para a minha vida, no meu dia a dia? Porque conforme eu vou transformando o meu olhar para as minhas próprias coisas, aquela reclamação daquela pessoa, por mais que ela continue a reclamar, já não começa a me incomodar mais. Porque eu sei que é o melhor que a pessoa pode estar, é o estado de consciência daquela pessoa. E eu não tô aqui para mudar as pessoas, eu não tô aqui para salvar ninguém, eu não tô aqui para pregar nada na vida de ninguém, eu tô aqui para me melhorar e expandir como ser humano. E quando eu entendo que o melhor que aquela pessoa pode fazer é a reclamação, é aquele momento, aquilo já não me incomoda mais. Então, é o que eu posso te dizer. Quando você É tá ignorar, vivendo assim, a isso, gente tenta tá na sua ignorar, frequência. tenta ignorar um pouco a pessoa, assim, Não é ignorar, eu acho que é uma palavra que é tipo assim, eu sei que tá sujo, vou jogar para debaixo do tapete, mas aquela energia continua ali. Uma hora você vai explodir, uma hora você não vai conseguir ignorar, porque nós somos seres humanos, a gente é feito de energia. E vai ter um dado momento que às vezes você não tá num dia tão bacana e vai bater de frente e você vai explodir com aquilo. Então, na verdade, é ressignificar, encontrar quais são as coisas que eu estou reclamando da minha vida, quais são as coisas que eu estou focando que eu não gosto. Porque quando você começa a dar mais atenção para as suas coisas, a reclamação do outro fica assim, ó. Você tem mais coisas a se preocupar.
e você entende que o outro está naquele tempo. Então, evitar, diria uma palavra mais complicada, assim, mas o que eu posso fazer de diferente? Qual é a criatividade que eu ainda não pensei em usar aqui? De quantas formas eu posso plantar uma semente ali? Sabe? Então, é um desafio. Todo desafio na nossa vida, ele vem trazer habilidades que estão escondidas dentro da gente, mas que a gente tem dentro. São Entendi. potências. Então, É. olha para isso com um olhar mais criativo, mais expansivo, para você entender o que, que você pode aprender e qual é a semente que você pode plantar. Deu para Maravilha. mais ou menos? Ótimo, com certeza. Tá. Muito bom. A prática do dia a dia, né? É uma prática, né, gente? Uma Assim, prática, um falar para desafio, vocês né? aqui, olha, faça assim, né? Comece a olhar Hum, para as coisas que você está reclamando na sua vida. Inicialmente você vai falar, tá bom, mas chega amanhã, você entra de novo no automático, porque o nosso hábito é o automático e você vai estar reclamando da reclamação do outro de novo. Então, é uma prática, é um treino mental, é uma coisa que você precisa quando você se pegar reclamando da reclamação do outro, fazer perguntas, ressignificar aqui. E isso, conforme você vai treinando, trabalhando a sua mente, mudando a qualidade dos seus pensamentos, redirecionando o seu pensamento para aquilo que você quer, no foco que você quer. Se isso tá ruim, como seria bom? Então, o que, que eu poderia fazer? Tirar o foco realmente do problema, isso é um treino. Um dia você vai conseguir, no outro dia você não vai. Um dia você vai conseguir 3, 4 vezes a mais, no outro dia você vai conseguir. Até isso virar mais o seu automático, né? A entendi. percepção e a presença. Ótimo. Então, o que eu falo, assim, quando a gente começa a desenvolver essa ferramenta dentro da nossa vida, no dia a dia, ela não tem assim, olha, quanto tempo eu vou conseguir? Depende de cada um. Depende É um do exercício, né? tempo que você vai se dedicar a isso, da sua intenção. E assim, eu não vejo uma linha de chegada, porque a nossa vida ela tem sempre coisas aparecendo pra gente para nos desafiar mesmo. Então, Com certeza. a diferença é que isso começa a ser mais fácil. Então, aquele tempo que você passa na reclamação, no nervoso, ele começa a ser menor. E aí onde você começa a sentir os impactos da lei da atração funcionando. No começo você sente fragmentos, conforme você consegue ir sustentando essa mentalidade mais de autorresponsabilidade, sou eu que estou criando isso daqui, então eu posso transformar também. E aí, conforme você vai sustentando esse tipo de pensamento, você começa a ver a manifestação, ou seja, você começa a perceber que você está atraindo coisas maiores, coisas mais resistentes, mais palpáveis, digamos assim. Então, voltando aqui na tabela da atração, eu separei aqui, então, a medição para vocês entenderem quais são os sentimentos de contração, que são aqueles sentimentos que, de alguma forma, te limitam no lugar onde você está, que te impedem de ir para o próximo nível, e a partir de aceitação é onde a gente começa a realmente criar a nossa realidade, como a gente realmente deseja. Por que aceitação? Porque é justamente isso. Se eu aceito que o outro está no nível de consciência dele e não entro em julgamento com isso e nem entro numa missão infinita de vou mudar a vida dele, né? Eu estou aqui para transformar. Tem gente que entra no relacionamento, descobre um defeito na pessoa e vira a meta da vida da pessoa mudar aquilo. Nós não estamos aqui para mudar ninguém. As pessoas mudam conforme elas vão se encontrando. Você pode olhar para a sua vida, né? Se alguém ficar muito ali na sua cara, muda isso, esse seu jeito, muda esse seu jeito, só está ressaltando ele. Você só vai mudar esse seu jeito se isso começar a te incomodar, se você começar a sentir que você está perdendo coisas que você não quer perder. Então é muito individual isso, tá? Essa tabelinha de Hawkins aqui, no próximo encontro, que nós vamos depois, eu vou passar aqui mais ou menos o cronograma para vocês. Eu vou mandar um gráfico para vocês e vou ensinar vocês a fazer a medição da sua energia na sua casa, tá? Porque como nós somos um campo eletromagnético, você consegue fazer a medição e entender qual é a energia que você está vibrando no dia.
E por que que eu tô falando no dia? Porque a gente oscila por todas essas vibrações. Quem está num processo já mais avançado, trabalhando essa consciência, mais na presença, já não vem muito para esses sentimentos mais densos, que é tristeza, culpa, vergonha. A pessoa que está na vergonha, ela não consegue sair do lugar. Então, quando você continua trabalhando esses processos, fazendo as práticas e tudo mais, você começa a oscilar dentro das altas vibrações, que é de boa vontade ali para cima. Mas você tem uma maneira de medir com esse gráfico exatamente qual é a assinatura vibracional que você está no dia. Então, hoje foi um dia que teve muitas situações que me tiraram do eixo. Aquele gráfico vai te mostrar se você está muito mais para raiva, se você está mais na tristeza, ou se você está num dia de aceitação, que você conseguiu trabalhar mais isso em você, tá? Então, no próximo encontro, eu vou entregar esse gráfico para vocês e vou ensinar vocês a fazer essa medição, tá? Então, bora lá. Próximo bloco é como melhorar essa energia, então, trabalhar a atração consciente. E a melhor forma de você fazer isso é com perguntas. Eu trouxe uma pergunta específica aqui para vocês, que é a pergunta principal para quem está começando. Quando você se ouvir dizendo assim, eu não gosto disso, tipo, eu não gosto do jeito que essa pessoa me trata. Então, o que realmente eu quero? De que forma eu quero ser tratada? Eu não gosto de como o meu chefe me olha ou me trata. Eu não gosto do que eu vivo lá no meu trabalho, eu não gosto porque eu não me sinto valorizado. Você tá olhando para onde? Para aquilo que você não quer. Tá gerando um sentimento de angústia, de mal-estar. Lembra que o seu universo, ele não sabe se é isso que você quer ou não, ele só entende o seu sentimento e ele atende o seu sentimento. Quanto mais você ficar ali achando que você tá desabafando, porque meu dia foi um saco, meu chefe me valoriza todo mundo, mas não me valoriza. Você tá mandando essa mensagem para o universo. Eu sou uma pessoa que eu não mereço valor. Meu chefe não me valoriza. Eu não consigo o que eu quero. É essa assinatura que você tá mandando. Quer você acredite nisso ou não, quer você aceite isso ou não, isso é uma informação, tá? Aí você veja o que você pode adaptar isso na sua vida. Então, a pergunta que você vai usar a partir de hoje, quando você se pegar olhando para alguma coisa que você não gosta, falando, eu não quero viver isso na minha vida, eu não quero um namorado assim, eu não quero um homem, um traste desse. Às vezes você não tá nem vivendo, mas você olha pro relacionamento de uma amiga, ou da sua mãe, ou de alguém próximo na sua vida, e você fala, eu não quero um traste desse, eu não quero um cara que me trata assim. Você tá olhando pro negativo. Então, o que realmente eu quero? Qual é o tipo de homem que eu quero na minha vida? Qual é o tipo de chefe que eu quero na minha vida? Qual é o tipo de colegas de trabalho? E você vai voltar essa pergunta para aquilo que você quer. E de preferência, se você puder, pegue um caderno e escreva tudo. Então, eu quero uma pessoa que seja gentil comigo, eu quero ser tratado com valor, eu quero uma pessoa que me escute, que peça a minha opinião e tal, tal, tal. Por quê? Quando você está focando naquilo que você realmente quer, você vai começar a perceber que o seu sentimento está feliz. Se você perceber, dependendo do seu nível de comprometimento com esse exercício, você vai se pegar até sorrindo. E esse sentimento é a sua assinatura. O que o universo vai fazer com isso? A lei da atração vai fazer o que com isso para você? Ela vai te devolver eventos que você se sinta dessa forma. Então, oportunidades, pessoas, convites, coisas vão começar a acontecer para que você se sinta assim. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, que aconteceu hoje. E eu falei, cara, eu preciso falar, porque aconteceu hoje. O que aconteceu? Eu ganhei um óculos de presente no Dia das Mães, mas foi só o óculos. E um óculos, uma gracinha tal. E eu falei, nossa, hoje dirigindo para o trabalho, eu fui com óculos e não tinha onde colocar dentro do meu carro. E eu não queria arriscar a lente. Eu falei, eu preciso de uma caixinha para pôr esse óculos. Só pensei. Chegando no meu trabalho, eu olho no grupo do prédio aqui, uma vizinha, que a gente tem um grupo no prédio, falou assim, estou doando caixinhas de óculos para quem quiser. Juro para vocês, gente, não é brincadeira. Aí eu mandei uma mensagem, ainda tem, se tiver eu peço pro meu filho buscar. Tinha 4, ela falou, tem só 2. Pois eu peguei as 2. Olha aqui minha caixinha de óculos, com o meu óculos que eu ganhei de presente do Dia das Mães, que eu já tava louca por um óculos.
para mim, isso é lei da atração? Você pode falar, é um acaso, é mero destino, é sorte. Eu chamo de lei da atração. Eu chamo de magnetismo. Eu chamo de mandar uma informação para o universo e receber a resposta em forma da coisa que eu precisava. Então, cara, é isso. E isso serve para essas coisas e para coisas não tem tamanho para o universo. O desejo é o mesmo. Eu tô falando que a gente precisa reconhecer desde os pequenos sinais que a gente considera pequenos até aquilo que você considera maior, né? Que é o seu sonho. É tudo a mesma energia, tá? A lei ela funciona, mas você precisa aprender a praticar. Então, gente, anota aí, printa a tela, ó. Quando você se pegar falando não gosto de tal coisa, não quero isso na minha vida, faça a pergunta. Então, o que realmente eu quero? Então, o que de realmente eu gosto? O que eu quero receber disso? E escreve. Escreve e trabalha essa lista. Porque você vai começar a transformar essa energia sua, vai melhorar a sua energia e o universo vai responder à sua energia, tá? Os seus sentimentos. E aí eu trouxe para vocês, gente, eu tô super falando aqui porque eu estou vendo que tem 15 minutos. Se tiver dúvida, por favor, levanta a mão aqui que eu paro e pergunto, tá? Eu tô seguindo no cronograma aqui. Eu trouxe para vocês alguns treinos mentais que a gente pode usar para fazer com que nossa mente funcione, trabalhe ao nosso favor. Sair daquele pensamento que vem vagando, aquelas vozes que vêm, ai, será que eu faço isso? Ai, mas não sei o que lá. Quando você vê, você tá lá num burburinho de coisas que você nem sabe o que você tá pensando. Então, a gente precisa aprender a redirecionar esses pensamentos, a pensar no que a gente quer de verdade. Não pensar no que não quer e nem no que não tá dando certo. Ah, mas eu vou fantasiar? Vai. Vai fantasiar. Enquanto você não estiver vivendo uma harmonia na sua realidade, o máximo de tempo que você conseguir fantasiar, vai fazer. Porque essa fantasia vai gerar o sentimento. E a gente está falando e eu vou ressaltar e bater na tecla aqui com vocês. O universo não atende palavras, pedidos, ó Deus me ajuda. Não. Ele não vai te ajudar. Ele atende os seus sentimentos. Eu acredito que eu vou ser ajudado, eu acredito que eu vou encontrar alguém que vai me dar uma luz, um caminho, alguma coisa vai acontecer, isso aqui vai funcionar. Você vai ser atendido. Se isso for uma verdade para você, é assim que você vai ser atendido. Então, vamos supor, você tá lá pedindo, eu preciso de muito dinheiro porque minhas contas estão chegando. Deus me ajuda com dinheiro, me ajuda a arrumar bons clientes, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas qual é o sentimento que está nessas palavras dentro de você de verdade? É medo de não conseguir? É insegurança? É saber que você não teve cliente o dia inteiro, a certeza de que não deu certo nada o dia inteiro? Esse sentimento é a assinatura, não é suas palavras. Por isso que não chega. Por isso que você fala às vezes, ai, mas eu peço tanto, eu oro tanto, eu sou grata, eu sou positiva e nada acontece. Porque superficialmente você é. Mas na raiz do seu sentimento você não olhou para ele. Então, existem algumas formas de você ressignificar o sentimento. E algumas que eu usei aqui no começo, que eu comecei a inserir as práticas da lei da atração. Então, a pessoa falava para mim, vira bananeira e faz 3 Ho'oponopono. Eu fazia. Tudo. Eu não queria saber se ia dar certo, se não ia dar. Eu tava fazendo porque eu queria as coisas diferentes na minha vida. Então eu não ficava mais, será? Será que funciona? Não. É pra fazer? É. Quanto tempo? Pau, fazia mais. Ou então fazia dentro do meu tempo. Sempre fui meio que personalizando essas ferramentas. Então pratiquei meditação. Fiz muitos anos o Caderno da Gratidão. Faço até hoje. A meditação também faço. Aliás, todas essas que eu vou falar, eu faço até hoje, né? Mas, para você que está começando, você pode escolher uma, outra e começar a experimentar como isso flui na sua vida. Porque nem tudo é para todo mundo. Às vezes a meditação não é para você e tá tudo bem. Mas encontre uma outra coisa que te eleve a energia, que te conduza para o lugar que você quer estar. Tá? Então a gente tem a meditação como ferramenta, o caderno da gratidão, que é maravilhoso, frases afirmativas, que lá no grupo do WhatsApp a gente usa muito. Eu vivo começando ciclos de 21 dias para a gente praticar isso lá. Perguntas poderosas, que
essa última que eu falei para vocês, se eu não quero isso que eu tô vendo, então o que realmente eu quero? E existem outras diversas perguntas que te levam para as possibilidades, para a criatividade, te tira do espaço de limitação. Então, as perguntas poderosas são perguntas que te abrem e não que te prendem, tá? Mas isso a gente vai aprender num outro workshop, porque não daria tempo de falar sobre as perguntas hoje. Também a gente tem a liberação de emoções. Isso é feito através de técnicas como o EFT, que é uma técnica de autoaplicação, tocando alguns pontos no corpo para liberar essas emoções. Também é feito através de Ho'oponopono, que é um mantra. Então a gente também pode conversar disso num outro workshop para eu poder praticar com vocês e mostrar como que funciona na prática. E vivências, cara, se você tiver a oportunidade de fazer uma vivência, de ir para uma imersão, de pagar um curso de mais duração, faça. Nenhum dinheiro que você investir em você é perdido, tá? É o melhor dinheiro, o melhor investimento é em si, no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece e se desenvolve, melhor você aprende a lidar com as coisas, melhor você aprende a se relacionar e fica mais fácil de fazer escolhas, você eleva a sua confiança para escolher, para decidir, para aprender a dizer não para certas situações que às vezes te suga a energia. Então, todos esses caminhos aqui, né, que são poucos do que existe, é para trabalhar a sua sensação de bem-estar. Porque o bem-estar, quanto melhor você se sentir, quanto mais você trabalhar essa confiança, esse olhar para a coisa que você quer realizar na sua vida, é isso que você vai começar a assinar na sua vibração. Você vai começar a atrair para a sua vida cara, há de infinito para tudo que você pode conseguir com isso. Beleza? A gente tem 10 minutinhos, mas eu já tô acabando. Eu falei que ia falar um pouco das vantagens de aplicar isso na vida. Aqui eu trouxe algumas fotinhos, assim, de poucas coisas, de muitas que eu já consegui, mas que eu quero compartilhar com vocês. Logo que eu comecei a estudar e a praticar as frases afirmativas, principalmente a meditação, e assim que eu fiz o meu curso de barra de Axis, que trabalha muito essa questão das perguntas poderosas, eu abri o meu Instagram, abri meu YouTube, comecei a fazer atendimentos, né? Vocês veem as fotinhos que quando eu aplicava a barra de Axis. Logo depois eu consegui comprar o meu apartamento, que era um sonho, né, de morar, eu e o meu filho, ter essa experiência de um lar só para nós dois, porque a gente morava com família, né, em casa de família, com quintal, então todo mundo se metia em tudo e era ótimo. Mas eu queria ter essa experiência só eu e ele. Então, essa fotinho aqui, que tá eu numa janela, é uma fotinho do primeiro dia, do dia que eu peguei a chave do apartamento. E a fotinho do lado que tô eu com meu filho é o nosso primeiro dia nesse apartamento aqui. Eu já tô aqui há 2 anos, tá? E essa foto, como eu gostaria que fosse a minha vida, é uma vivência que eu fiz com a Cristina Cairo, numa imersão que nós fomos lá para Ubatuba, né? Para quem encerra o curso e faz toda essa parte. Então, foi uma imersão que para mim também foi uma conexão transformadora e eu resolvi trazer um pouco dessas partes das minhas cocriações para vocês, porque olha quanta confiança eu desenvolvi em mim, não só coisas materiais, né, mas confiança de estar me doando para as pessoas, de estar mostrando meu conteúdo sem medo de ser julgada, ou será que eu sei mais ou menos, não importa o que eu sei, importa que eu tenho muita informação e eu preciso compartilhar. Então, esse é meu olhar aqui para vocês entenderem um pouquinho das minhas manifestações. E para a gente finalizar e abrir o espacinho aqui para perguntas, nós aqui, esse grupo, a gente chama de Ideias Nascem. Nós temos 2 encontros semanais, que é de terça e sábado, e a gente reveza entre eu, a Simone e a Ruth, que eu vou pedir para elas falarem um pouquinho rapidinho. E no próximo encontro, quando for minha vez, eu vou publicar, convidar vocês, a gente vai falar um pouco dessas afirmações para você aprender a fazer afirmações sem resistência. A gente vai falar um pouco do estado de apreciação e tem essas diversas opções. Eu estou até pensando em colocar lá no grupo do WhatsApp uma enquete para ver qual desses aqui vocês querem que a gente fale no próximo encontro, para eu trazer bem aprofundado para vocês, porque se eu for falar rapidinho de tudo, talvez fique muito superficial.
Então, eu deixo lá uma enquete, vocês escolhem um desses 5 tópicos e eu trago no próximo workshop para vocês, para a gente trabalhar um pouco mais esse olhar da lei e da atração, tá? Aqui também, então, eu coloquei o Instagram da Simone, é terapeuta, fala da linguagem do corpo. O tópico dela é metacorpos, né? Fala como a mente influencia o corpo. A Ruth, eu coloquei o Instagram dos vinhos dela, que tá aí também. Esse daí não é o dos vinhos, mas no link eu vou compartilhar com vocês lá pelo grupo do WhatsApp essa apresentação. Se clicar aí, vai direto para a página dela. E aí, vocês quiserem também encomendar vinhos e entender um pouco mais sobre vinhos, é com ela, tá, gente? E é isso, essa é a minha apresentação para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, a hora é agora. E já agradecendo a participação de todos vocês. O que vocês acharam? Vocês têm dúvidas? Deu para entender um pouco, assim, para se familiarizar? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, Jéssica, eu vou falar um pouquinho. Gente, boa noite. Jéssica, eu só, na verdade, é para agradecer a sua apresentação, que contribui sempre muito aqui para o nosso encontro, e aí com participações aí do pessoal que ainda é legal, né, de estar aí esse movimento que fica ainda mais empolgante. Então, eu quero agradecer, Jéssica, muito obrigada pela sua apresentação. Também estou aí na participação, na construção aí do nosso grupo, e realmente, quem quiser vinhos e sobre vinhos, pode falar comigo, que eu estou aí no início de empreendedorismo, né? E aprendendo muito ao autodesenvolvimento aqui com as meninas. Obrigada, Ruth. Gratidão por estar aqui com a gente. Gratidão. Alguém mais quer falar alguma coisa? Que a gente deve estar encerrando aqui os poucos minutos e ele vai cair sozinho, esse negócio, né? Vocês sabem. Então, tira uma foto. É registra aí. Eu vou falar, peraí. Pode falar, Gisele. Oi, meninas, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu falo que a lei da atração ela é incrível. Hoje eu recebi essa tabela de Hawking 3 vezes. Apareceu para mim. E eu fiquei assim, nossa, que incrível, né? Já é a terceira vez, né? Mesmo assim, sempre uma bronca do universo. Assim, olha, tá vendo? Olha a vibração. Tá te cutucando. Sempre para voltar, né, gente? E é isso aí, eu também sou uma empreendedora nova, né? Eu trabalho na área de brindes. E faz 1 ano, quem quiser brindes, tá bom? Eu trabalho com taças personalizadas para você, Ruth, que trabalha com vinhos, tá bom? Taças de vidro. Podemos conversar de brindes também, podemos fazer uma collab aí, colocar alguma coisa ligada aí também. Vinhos com brinde, dá bom também. Lógico que dá, é incrível. O público ama vinho. E o pessoal gosta. E brinde também. E brinde também. Eu também trabalho com itens de porcelana e vidro personalizados, então para escritório, para empresas, etc. E é isso aí, gente, é prazer estar com vocês, é o início de uma massa crítica, né, esse público está aumentando, graças a Deus, aí, graças ao universo, e que aumente cada vez mais a vibração do planeta aí com boas vibrações e conhecimento, né? Isso aí. E unindo, né, as pessoas que estão na mesma frequência, porque a gente sempre tem algo para dar e receber, e a gente não está aqui à toa, então isso é um presente mesmo. Conexão. Verdade. Gratidão. Magnetismo. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada. Beijo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tira foto. Tira vocês também, que eu saí do WhatsApp para não ficar fazendo barulho, e daqui a pouco eu entro. Eu já fiz um print, mas se vocês puderem fazer, compartilhar lá, tá ótimo. Tá bom. Se você consegue fazer, porque minha câmera tá ruim. Eu vou postar, então, depois para vocês, até pelo Instagram, o nosso calendário das próximas apresentações. Eu não lembro se é a Ruth ou a Simone, que é a próxima, no sábado. Mas o convite vai ficar estendido para todas vocês. A gente vai começar a divulgar, porque
Quanto mais pessoas tiverem contato com essas informações, isso começa a virar certas chaves e a gente começa a entender de formas diferentes, começa a mudar a nossa vida e trazer novas ideias mesmo, né? Poxa, eu não tinha pensado em fazer isso, eu não tinha pensado em olhar dessa forma. Então, a ideia é a gente sair do local de limitação aqui do que está travando e ir para outros horizontes. E coragem. Eu tive sites hoje com o que você falou, e é realmente, antes de entrar no seu treinamento, estava assistindo uma coisa no YouTube, estava falando dos nossos diálogos internos, né? Que às vezes como que a gente está conversando com a gente mesmo? E eu sou uma pessoa muito reclamona, e você falou, eu tive esse insight, falei assim, realmente, não adianta fazer afirmações, visualizações, meditações, ficar, cachorro, mijou ali, quero fechar. É verdade. Começar a agradecer, né? Agradecer, né? Colocar o agradecimento em todo momento, e aí a gente vai perdendo esse lado da reclamação. Quando treino, né, gente? Treino. É assim, a gente tá reclamando 10, começa a reclamar 8, 5, 3, até que vai ser uma vez, entendeu? Porque de vez em quando você vai dar uma reclamada, mas vai ser mais rápido perceber. Opa, não é isso que eu quero criar. Então, bora mudar o foco aqui. Qual é a pergunta que eu não tô fazendo? Qual é o olhar que eu posso ter aqui? Então, quanto mais a gente treina, mais rápido a gente se tira daquela densidade da coisa, né? É a vigilância, né? Vigilância constante. Exatamente.